Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, professora de literatura da Verbo Enem, e nós vamos então a uma dica para vocês que estão se preparando para o Enem. E a dica vai ser sobre o pré-modernismo. Ao contrário dos outros momentos literários dentro da nossa historiografia literária, o pré-modernismo, por muitos, não é considerado uma escola literária, em função dele não ter características bem pontuais. É como se eu pensasse, por exemplo, no romantismo como uma escola literária que tem como valorização o sentimentalismo. O pré-modernismo não, ele é um momento de passagem que eu vou chamar aqui para vocês de período eclético, ou seja, ele é um movimento de transição entre o parnasianismo e simbolismo, né? Ou seja, a gente tem parnasianos e simbolistas se encaminhando para um novo momento da literatura. Portanto, a gente ainda vai ter essa questão do eclético, essa questão do misturar características que não dá uma cara oficial, não dá um corpo para que o pré-modernismo seja efetivamente uma escola literária. Na verdade, ele é um momento de eclosão, de explosão de ideias, de produções extremamente ricas e importantes para a nossa literatura, mas que não podem ser encadeadas de forma a consistir uma escola literária. Então, grupo passadista no sentido de que eu tenho, né, esses parnasianos e simbolistas, né, que ainda trazem essas características na sua produção, se encaminhando para uma nova forma de expressão que também acompanha o movimento social, que buscava a questão da inovação, que era tão influenciado pelas vanguardas, né, que estavam chegando ao Brasil aos poucos. Um grupo renovador, por quê? Porque eu vou ter linguagens variadas, com influências neorrealistas, principalmente na prosa, e um conjunto de escritores que não tem, como eu já disse anteriormente para vocês, um projeto comum. Então é um momento de se estabelecer quais seriam as características dessa nova escola literária e o que eu deveria modificar de acordo com aquela que era anterior, ou seja, o simbolismo e ainda o parnasianismo, principalmente em relação à poesia. Lembrando que o simbolismo, ele ia contra a questão levantada, né, no parnasianismo e no realismo, que é a questão da razão. O simbolismo valorizava essencialmente a subjetividade, e nós temos então um questionamento dessas duas posições tão antagônicas e a construção de uma nova escola literária. E o pré-modernismo ficava, então, como um espaço de trânsito entre essas produções tão pontualmente diferentes, no sentido de valorizar subjetivo e racional. Então, quando começaria, portanto, esse momento de transição, que é o pré-modernismo? Nós temos como um marco, ou seja, uma obra que já não é mais nem simbolista, nem parnasianista, ou seja, ela já tem características muito diferenciadas para pertencer a escolas anteriores. Esse momento de transição é marcado pela publicação dos Sertões de Euclides da Cunha, de 1902, que vai fazer um retrato único e diferenciado da Guerra de Canudos. Ok? E o final é quando se dá, então, o início da nova escola literária, né? O surgimento de uma escola literária, por assim se dizer, com características e projetos comuns, que é o modernismo, que vai ter como marco inicial a Semana de Arte Moderna de 1922, que vai ser um momento de inauguração. Observem que se aqui nós temos, né, uma obra marcando aqui exatamente por esse momento de reunião, de discussão, de aceitar ou não novas influências, caso das vanguardas, nós temos então um momento em que essas pessoas se encontram, que é a Semana de Arte Moderna, trocam informações, algumas são vaiadas, outras têm uma aceitação mais efetiva do público, mas que trazem então um novo projeto, uma nova forma de expressão literária. É isso que acontece na Semana de Arte Moderna, que vai marcar, portanto, o início de uma escola literária efetiva e o final desse momento de transição, que é o pré-modernismo. Representantes desse momento de transição: Euclides da Cunha, como eu já havia citado, com os Sertões; Lima Barreto, com o Triste Fim de Policarpo Quaresma; e o Monteiro Lobato, com o Urupês. Lembrando que Monteiro Lobato não só produziu, né, uma literatura voltada para os adultos, como também uma literatura infanto-juvenil, pelo qual ele é tão famoso, caso do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Se vocês quiserem conhecer quais são as características pré-modernistas que nós encontramos em cada uma dessas obras, qual é a relação entre o período do pré-modernismo e as produções, o que ficou de influência do pré-modernismo para o modernismo, e principalmente como poderá aparecer o pré-modernismo para quem está se preparando, esse momento de transição tão significativo,
no Enem, não deixem de vir para Verbo Enem.